Qual o maior inimigo da liberdade? Muitos podem pensar que são os socialistas e comunistas de todos os tipos, ou até os governos militares. Mas todo Estado busca a total centralização e a social-democracia não está isenta disso. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Todo Estado busca a expansão externa quando pode. Alguns tentam mudá-lo ou impedir seu crescimento participando da própria organização através da política. Em alguns casos, políticos libertários e conservadores conseguem, por algum momento, impedir uma lei ruim ou uma pauta progressista de entrar em vigor e deteriorar seja a economia, a moral, a educação ou a família. Mas, aqui no Brasil, eles fazem parte de uma mísera minoria. Até certo ponto, é possível um libertário, conservador ou liberal clássico criar uma militância política dentro do próprio Estado e um plano de ação para conter o domínio e avanço da esquerda e suas agendas socialistas. No entanto, enquanto o poder for centralizado no governo federal, no Congresso e no Supremo Tribunal Federal, aqui chamado de governo central, nunca seremos verdadeiramente livres. Seremos meros subjugados e dependentes do Leviatã central. É insano pensar como num país de dimensões continentais como o Brasil, o pagador de impostos de cidades longínquas como Porto Alegre e de Manaus, apesar de tão diferentes em costumes e culturas regionais, estão subordinados à mesma classe política, entregando seus recursos para essa elite parasitária localizada em Brasília. Uma elite que, além de não se importar com os pagadores de impostos, está muito longe e encastelada naquela isolada cidade soviética. Já vivemos na utopia. Todas as milhares de cidades brasileiras estão sujeitas e subordinadas a uma organização criminosa concentrada em Brasília, que nada tem a nos dar satisfação, já que apenas se beneficiam dos impostos pagos pelos milhões de brasileiros, e estão blindados de uma cobrança próxima e direta, além de terem o monopólio de se criar e mudar as leis que impactam nossas vidas diárias a seu bel prazer, visando sempre promoção política através do populismo. Os deputados, senadores, ministros do STF e demais burocratas de Brasília não temem um povo. Infelizmente, eles são protegidos por seus seguranças armados nessa cidade soviética e não têm sequer nenhum contato com a realidade brasileira. Isso os mantém distante da realidade violenta, miserável e cruel que muitos vivem diariamente. Este modelo não funciona e beira a insanidade. O político do município já não tem tantos motivos assim para pensar no cidadão comum pagador de impostos, exceto em época de eleição, já que ele não é punido financeiramente quando erra e quando cria dificuldades para a vida do empreendedor e trabalhador que financia o mesmo político. É claro, hoje em dia, graças à internet, está acontecendo uma maior aproximação do eleitor com a classe política. Ele pode fazer cobranças, repúdios e protestos pela própria internet, que, dependendo do alcance, pode impactar de certa forma a carreira do político. Ainda assim, o isolamento de Brasília torna a vida da elite política muito mais tranquila e segura para subjugar, depauperar e escravizar toda uma nação com uma menor resistência por parte do cidadão comum que está concentrado nos grandes centros urbanos e vive ocupado em busca do sustento para sua família. O fortalecimento da centralização política no Brasil ocorreu no governo de Getúlio Vargas, o fascista de estimação da esquerda. Não que o governo brasileiro não fosse centralizado, mas que Vargas implementou as principais políticas centralizadoras. Ele era tão centralizador que durante seu governo ditatorial, conhecido como Estado Novo, ele fez uma cerimônia da queima das bandeiras dos estados. No governo de Vargas, só era idolatrado o Estado Nacional e seus símbolos. Tanto é que ele retirou poderes dos governadores e os substituiu por homens nomeados por ele próprio para ter mais controle de toda a nação. Vargas também baniu as assembleias legislativas das cidades. O ex-presidente odiava qualquer ideia de descentralização e independência municipal, além da diversidade cultural e étnica, outra barreira para a criação da hegemonia nacional que ele tanto desejava.
Tanto é que ele perseguiu grupos étnicos diferentes que se estabeleceram no Brasil desde o século XIX, como alemães, italianos e japoneses, além de outros. Esses grupos tinham suas próprias línguas, culturas, tradições, costumes e isso representava uma barreira ao sonho de hegemonia cultural e de um Estado nacionalista que Vargas sonhava. Não teremos tempo de aprofundar nesse período histórico em particular, pois o foco desse vídeo será falar sobre os males da centralização em geral para a liberdade individual e a importância do libertário almejar e defender a secessão dos indivíduos. A primeira federação moderna foram os Estados Unidos da América. No modelo de federação, os entes federativos, os diferentes estados, formam a união que é indissolúvel, e eles se encontram no mesmo nível hierárquico. Os estados federados têm autonomia, mas não são soberanos. Nos Estados Unidos, primeiro surgiram estados menores e independentes, e depois da Guerra Civil, eles perderam sua soberania e se tornaram subalternos do governo federal central. No Brasil, a formação da federação se deu através de um movimento centrífugo, em que o poder veio do governo central para as partes, os estados menores. Assim, como o movimento veio inicialmente do governo central, ele apenas concedeu um pouco de poder às partes, uma federação que nasceu do centro. O Estado centralizado veio da monarquia primeiramente, e depois da União na nova República. Ou seja, no Brasil, o governo central surgiu antes dos estados menores. O que temos hoje é um grande território que, apesar dos milhares de municípios e dezenas de estados, é totalmente controlado por Brasília. O centro impondo sua vontade a todos os estados e seus milhões de cidadãos representa, então, uma tirania de uma elite situada em Brasília, impondo sua vontade a todo o resto do povo. Alguns podem dizer que o presidente da República, os deputados e senadores são eleitos democraticamente, mas isso representa uma tirania de uma suposta maioria de eleitores, em geral atraídos por políticas populistas de assistencialismo ou propagandas mentirosas, sobre a soberania do indivíduo e suas comunidades. E uma boa parte dos burocratas de Brasília não são eleitos pelo povo de qualquer forma, como os ditadores de toga, por exemplo. E é bom trazer aqui a visão de Ludwig von Mises sobre essa centralização, já que ele, como um verdadeiro liberal e preocupado com a soberania do indivíduo e das pequenas comunidades, não concordava com essa ideia de federação soberana. Sobre isso, ele afirmou: a situação de ter que pertencer a um Estado ao qual não se deseja pertencer não é menos onerosa se for o resultado de uma eleição do que se for necessário suportá-la como consequência de uma conquista militar. Indo mais para frente na história brasileira, outro governo que promoveu e acentuou a centralização foi o regime militar de 1964 a 1985. O período da ditadura militar não foi nem um pouco positivo para o sonho da descentralização no Brasil. O regime militar objetivou reduzir de forma acentuada os poderes tanto dos estados quanto poderes locais em nome do governo central. Para os militares, era necessário eliminar a influência dos entes federativos, pois estados fortes representavam um contrapeso ao controle central. É muito bem conhecida a política econômica nacional desenvolvimentista implantada pelos militares, que pretendiam fazer os principais planos econômicos de forma centralizadora. No ano de 1966, os militares fizeram uma reforma tributária para que a arrecadação de impostos fosse concentrada no governo federal. Além disso, teve o episódio conhecido como AI-5, que eliminou a federação e concentrou ainda mais os poderes no governo central. E outra característica do governo militar foram as eleições indiretas para governador, modelo que tornara os governadores fracos o suficiente para não ameaçar o poder central. Você pode estar pensando, não estamos mais no regime militar. Vargas já morreu e temos uma nova Constituição desde 1988. Então, não deveríamos temer tanto o governo central, já que temos eleições a cada 4 anos. De fato, a Constituição de 88 parece tentar retornar ao modelo de federalismo e trazer mais poder para o cidadão comum pelas eleições democráticas.
No entanto, essa Constituição não trouxe soberania aos estados e nem tanto assim às cidades. Apesar de as cidades terem conquistado mais poder desde 88 do que no regime militar, o poder em Brasília continua extremamente centralizado e os estados federativos têm menos poder, se tornando um intermediário. Brasília muitas vezes negocia diretamente com as cidades. O governo central continua forte e intocável e os estados não têm muita autonomia. A verdade é que um libertário não deseja nem mesmo soberania a estados, mas soberania a indivíduos e suas famílias. Mesmo se no Brasil houvesse maior autonomia dos estados para com o governo central, ainda assim não seria o ideal. Cada indivíduo deve ter seus direitos de autopropriedade e propriedade privada reconhecidos e protegidos. Num modelo onde as cidades são independentes e cada comunidade pode implementar suas próprias políticas econômicas, sua moeda e regras privadas, haveria maior concorrência entre as cidades. Haveria competição entre cada município para atrair investimentos e empreendedores criativos, além de gênios e artistas, e uma competição cultural, o que incentivaria o fortalecimento e enriquecimento da cultura. Nenhuma cidade iria querer ficar para trás, pois se ela fosse fechada economicamente e tivesse uma cultura pobre e degradante, ela não iria atrair bons moradores e empreendedores, perdendo recursos de todos os tipos. Se a competição é bem-vinda e benéfica entre empresas privadas, um ambiente capitalista, por que não seria em todos os outros setores da nossa vida, a começar pela cultura, tradição, moeda e pelas regras e estilos de vida? Ludwig von Mises foi um liberal clássico que colocou a questão da secessão a um patamar central no liberalismo e na sua visão de sociedade. Para ele, democracia seria uma sociedade que pode se autogovernar. Assim, defendia a autonomia e independência de cada povo, seja grande ou pequeno. Isso implica todas as organizações da sociedade, e não fica de fora o governo, que deveriam todos ser frutos de interações voluntárias. Mises está mais perto de um anarquista do que de um moderno defensor do Estado eficiente, como bem conhecemos no atual cenário político brasileiro. Mises, como um genuíno defensor da soberania do indivíduo e por temer qualquer tipo de centralização e imposição estatal, defendeu o direito de secessão dos povos em sua obra Liberalismo, quando afirmou: o direito à autodeterminação em relação à questão da pertença a um Estado significa, portanto, sempre que os habitantes de um determinado território, seja uma única aldeia, um distrito inteiro ou uma série de distritos adjacentes, deem a conhecer, por um plebiscito conduzido livremente, que eles não desejam mais permanecer unidos ao Estado a que pertencem no momento, mas desejam formar um Estado independente ou vincular-se a algum outro Estado, seus desejos devem ser respeitados e cumpridos. Essa é a única forma viável e eficaz de prevenir revoluções e guerras civis internacionais. Fica claro, então, que o maior economista do século XX e um dos principais liberais clássicos que já existiu sempre foi contra o Estado centralizador e prezava pela livre autonomia de todos os povos e seu direito natural de autodeterminação. Como bem disse Ayn Rand, a menor minoria da Terra é o indivíduo. Não podemos abrir mão de nosso poder individual e do nosso livre-arbítrio pela tirania do coletivo, ou por instituições políticas que apenas nos roubam, nos oprimem e desejam ditar como devemos viver. Está claro que isso não funciona, não representa os mais diversos grupos de pessoas e a crescente insatisfação com o modelo democrático é uma prova clara disso. O melhor caminho para uma sociedade libertária é pela secessão. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi escrito por O Historiador, revisado por Donda e narrado por Edilé. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, se inscreva e depois clique no ícone da campainha. Até a próxima!